Em todas as frases a seguir, a forma verbal destacada está relacionada à ação de cair. Assinale a opção que indica a frase em que a seleção do verbo está corretamente feita. Então vamos lá. A frase está corretamente feita, né? Essa seleção do verbo está corretamente feita. Então aqui, a questão está trabalhando com a gente a polissemia, né? Voltada ali para a semântica, é chamada polissemia. Então é lógico, a gente pode empregar a linguagem figurada, a gente pode colocar uma palavra que, poxa, essa palavra não seria tão adequada assim, mas para o meu texto valeu, tá tranquilo, né? Mas a questão pede o verbo que está corretamente feita, tá? A seleção do verbo foi corretamente feita. Então, aqui se trabalha o quê? A seleção do verbo. A adequação vocabular. Então, qual é a palavra que cabe melhor ali? Que fica melhor ali? Qual é a palavra que fica melhor? É isso. Porque é o seguinte, olha, eu poderia falar assim, ó, a tarde tombou de súbito e a noite se aproximou rapidamente. Não estaria errado. Não está errado eu falar, a tarde tombou de súbito. Aterrou, mas vamos lá, tombar, né? Então a parte de tombar seria o quê? Seria simplesmente um corpo tombou, um corpo caiu. Está relacionado com o verbo cair, correto? Então a tarde caiu de súbito. Mas quando ele quer mostrar que caiu de súbito, o tombar é de súbito, não é? Então não ficaria interessante? Aí ele empregou uma linguagem figurada. A tarde tombou. Não seria natural uma tarde tombar. Concorda comigo? Uma pessoa tomba, mas a tarde, numa linguagem objetiva, não. De uma conotativa, sim. Né? Numa linguagem figurada, caberia. Mas aqui ele falou, ó, a seleção mais adequada, beleza? Então a tarde tombou, a tarde não tomba. Uma pessoa tomba, correto? Um carro tomba, beleza? Mas uma tarde não vai tombar. Então, a tarde caiu de súbito, né? Ficaria melhor e tal. Então, tombou aqui não estaria tão adequado. O palanque, pelo peso excessivo, desmoronou. O que é a ideia, por exemplo, então, uma porção de terra, né? Desmoronar sobre as casas, acontece muito isso no período de muitas chuvas, né, no Brasil, então, no mundo, né? Então, desmoronar, a ideia de desmoronar não é que cai de forma estanque, mas que ela vai caindo aos poucos, daqui a pouco há aquela avalanche. Então o desmoronamento é basicamente isso, correto? E aqui ele fala, o palanque pelo peso excessivo, ele foi desmoronando? Não, ele cai e pronto, beleza? Ele cai e ponto. Então nesse caso aqui, não caberia o desmoronar, porque o desmoronar, ele passa esse aspecto inicial ali, de vai aos poucos dando indicação, para depois efetivamente cair, beleza? A pedra despencou do alto do morro sobre o povoado. Então o fato de despencar, primeiro, mostra que é uma distância grande do pico até a base, então despencar, correto? E mostra efetivamente algo caindo em grande velocidade, que pode causar uma tragédia. Então o despencar do alto do morro sobre o povoado tem a ver, é uma adequação vocabular, tem relação, né? Por causa das chuvas, o muro demoliu sobre o asfalto. Não, o muro pode ter tombado. Olha aí. O muro tombou sobre o asfalto. Seria o ideal. Agora, o muro demoliu? O muro demolir, né, não seria aqui o caso. Uma pessoa pode demolir uma coisa, ok? Mas o muro, não. Então, aqui tombar seria o ideal, em vez de demolir. Tropecei na cadeira da sala e precipitei-me no sofá. Olha, a chuva precipita, a chuva cai, né? E tropecei na cadeira e caí no sofá, e deitei no sofá, né? Ou tombei no sofá, algo assim. Mas o precipitei-me no sofá não seria adequado, ideal, ok? Não que todos eles aqui, né, pode ter uma intenção comunicativa por trás daquilo. É o que a banca muitas vezes trabalha, assim. Há uma incoerência inicial, né? Há uma falsa incoerência, quando na realidade ao longo do texto você percebe o motivo, a intenção comunicativa do autor em colocar determinadas palavras. Mas aqui se pede a adequação vocabular, aquilo que é mais objetivo possível. Por isso a alternativa C é a correta.